Olá, segundo ano. A atividade de hoje é de língua portuguesa no livro APES, páginas 48 a 50. Continuaremos falando sobre o gênero textual lenga-lenga, que é aquele texto feito com frases curtas, que geralmente rima, que ajuda a gente a memorizar um texto e que na base a gente usa o que? A repetição do som, ou a repetição das rimas, ou de alguma palavra, ou de alguma expressão. Nas páginas 48 e 49, nós temos mais algumas lenga-lenga, né? Mais uma lenga-lenga aqui, só que a gente vai falar um pouquinho sobre sílabas. Vocês já viram um pouquinho, vamos estudar um pouquinho mais. Sílaba pode ser uma vogal ou um grupo de sons, no caso feito por consoante e vogal, que a gente fala de uma única vez. Então, são os pedaços das palavras, né? Cada palavra, se a gente for dividir ela pode ser dividida em vários pedaços, e cada um desses pedaços é um impulso de voz, ou seja, é um som. Por exemplo, a palavra sílabas, quando a gente fala, ela sai em 3 sons. Por exemplo, sílabas, sílabas. Então, são 3 sons, 3 impulsos. Se a gente fosse separar, ficaria sílabas, ok? Lembrando que não existe sílaba sem vogal, tá? Então, aqui nós temos uma lenga-lenga. Seu Joaquim, você vai fazer a leitura. Seu Joaquim, quim, olhou pra mim, mimi, pediu uma sopa, pá, e um pudim, din. Essa é uma musiquinha de domínio público, ou seja, não sabemos quem foi que escreveu, que criou essa música, primeira vez, né? Na questão A, pergunta assim: em quantos pedaços ou impulsos da voz é falada a palavra Joaquim? Então, quantas sílabas tem a palavra Joaquim? Joaquim. Jo-a-quim. Quantos impulsos de voz aí? Em quantos sons eu falei a palavra Joaquim? Então, você vai escrever aqui, que tem uma explicação dizendo que cada pedaço ou impulso da voz é uma sílaba, ou seja, quando eu falo Jo-a-quim, cada pedaço da palavra, ou nesse caso da minha voz, cada impulso da voz é uma sílaba. Então, quantas sílabas tem a palavra Joaquim? Você vai falar, escrever aqui. Na questão B, você vai pintar no nome de seu Joaquim o pedaço, ou seja, a sílaba que se repete no verso. Então, aqui, ó, seu Joaquim, quim. Tem aqui o nome Joaquim. Jo-a-quim. Qual é a parte da palavra Joaquim que repete na música? Você vai pintar aqui. E na questão C, você vai pintar em cada verso da quadrinha as sílabas que se repetem. Então, você vai voltar aqui e vai pintar as sílabas que se repetem, ok? Em cada verso tem algumas sílabas que se repetem. Você vai pintar, tá certo? Vamos lá. Mais uma brincadeirinha aqui na questão 2 e você vai completar a brincadeira escrevendo a última sílaba de cada palavra. Repara que ela se repita, ou seja, lá vem seu Juca, e lá vem seu Ju, Cacá. A última sílaba não é K, da perna torta, tá. E assim por diante, tá certo? Você vai repetir sempre a última sílaba. Mais um textinho de domínio público, ou seja, não sabemos quem foi que criou. Na página seguinte, questão 3, vocês vão escrever cada sílaba das palavras em um quadro. Então, aqui nós temos a palavra Juca e aqui temos maricota. Lembrando que aqui no caso, Juca
Tem 4 quadrinhos, mas não é para escrever cada letra em um quadro não, tá? Você vai escrever a sílaba. Se sobrar quadrinho, não tem problema. Você vai escrever a sílaba Juca, maricota. Então, aqui em cada quadro. Na questão 4, você vai juntar essas sílabas que estão escritas aqui no saco de feijão e formar novas palavras. Então, você vai juntar aqui as sílabas e escrever a palavrinha aqui. Na mesma página ainda, tem um outro textinho que você vai ler, vai memorizar e depois vai lá na página 245, que tem uma atividade sobre esse texto e você vai completar. Tuba. Cabe tudo numa tuba. Cabe um gato, cabe um sino, um sapato e um menino. Então, você vai ler, vai praticar, vai memorizar esse texto e depois você vai lá na página 245 e vai fazer essa parte da atividade aqui sobre a lenga-lenga. Cabe, você vai completando numa, tá? Completar cada uma dessas palavras que faltam aqui. Na página 50, para finalizar, tem aquele jogo maravilhoso dos 7 erros, em que vocês vão observar essa imagem e esta outra e vai circular na imagem aquilo que está faltando, tá certo? Quais são as diferenças? O que está errado em um? Tem em um, mas não tem no outro. Você vai fazer. E essa é a nossa atividade de hoje, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.